E aí, meu amigo, tudo bem? E a China, hein? Vai deixar de comprar soja dos Estados Unidos? O sojicultor brasileiro vai nadar de braçada, como estão dizendo por aí? Pois então, vamos com calma, porque o assunto é complexo e você não pode se pautar pelo que vê de graça na mídia comercial gratuita. É preciso avaliar de forma profissional o momento que o agro vive hoje. E para isso você tem aqui na Rural Business as novíssimas plataformas RB Pro e RB Pro+. E aqui, a RB Pro+, está aberta nessa tela imensa para você saber que aí no seu computador, você se tornando assinante da Rural Business, você tem acesso a todo esse conteúdo que eu vou esmiuçar um pouquinho mais daqui a pouco. Mas vamos falar desse assunto da soja hoje? É aqui, para RB Pro+, que a gente vai, para que você possa ter uma ideia do que eu estou falando para você. Eu vou trazer aqui duas pequenas amostras, né, do imenso conteúdo que você encontra na RB Pro+, que é a plataforma mais completa da Rural Business. E nós vamos direto para a análise de mercado de soja divulgada na última sexta-feira, dia 2 de maio, para encerrar a semana. Vamos lá. Aqui você tem os alertas de mercado, tá? Você tem todo um conteúdo muito amplo, muito fácil de você navegar nele e você pode configurar como você quiser, tá bom? Essa configuração foi a que eu fiz. Aqui você tem a análise de soja da última sexta-feira, feita por Tânia Tosi, analista-chefe da equipe de grãos aqui da Rural Business, junto com toda a equipe de grãos. Soja, preste bastante atenção. Isso não pode acontecer. Esta é a chamada, este é o alerta, é o título da análise de soja da última sexta-feira aqui da Rural Business. Você pode sentir aí claramente o sentido de urgência desse alerta, não é? Então vamos abrir aqui. Pisamos no mês de maio com 0 de novidades entre Estados Unidos e China, algo que na prática significa não saber se a nova temporada 2025-26 será favorável para a soja aqui do Brasil ou não. E a Tânia continua dizendo que hoje está um verdadeiro espetáculo, né? A China está aqui comprando tudo o que encontra pela frente e ela diz aqui, devendo responder por 78% a 80% das exportações de abril. E ela pergunta, quer saber se isso é pouco, se isso é muito? E aí ela traz um gráfico que mostra justamente a evolução da exportação da soja brasileira para a China, num comparativo entre os meses de janeiro a março, primeiro trimestre da safra, de 25 anos, do ano 2000 até esse ano agora de 2025. E aqui neste gráfico, ela mostra justamente essa evolução de 25 anos na exportação de soja aqui do Brasil para o mercado chinês. Mas eu queria te perguntar, você tem uma ideia de quanto era a participação internacional da soja brasileira nas exportações lá no ano 2000, 25 anos atrás? Somente de 24%, meu amigo. Quem mandava no pedaço eram os americanos, com praticamente 60% do comércio internacional de soja nas mãos deles. Só que aí o tempo foi passando, né? Você sabe, os papéis se inverteram, o investimento em soja foi violento no Brasil e a soja justamente começou a ser vista como a salvação da lavoura para os produtores brasileiros. Um mercado com balizamento internacional, menos manipulado e de altíssima liquidez. E aí o campo virou a chave. E nos encontramos no momento atual, com uma nova guerra comercial entre China e Estados Unidos. E aqui nessa análise, a Tânia Tosi, ela justamente destaca, ela chama a sua atenção para o quanto é assustador imaginar que a sojicultura brasileira está de mãos atadas. Porque ela destaca nesta análise que o amanhã não depende de nós, não depende somente de você que produz soja aqui no Brasil ou de qualquer fundamento que envolva oferta e demanda, mas depende de um acordo ou não entre americanos e chineses. E onde é que está o grande risco? Justamente na história. Ela lembra do acordo assinado entre Pequim e Trump lá em 2018, lembra naquela primeira guerra comercial, e que derrubaram as compras de soja aqui no Brasil. E tudo pode acontecer de novo, pelo simples motivo que a indústria processadora da China
não sobrevive sem a soja americana. Não existe hoje qualquer chance dos chineses garantirem o seu abastecimento comprando apenas soja aqui do Brasil. E a Tânia Tosi lembra nessa análise que, se isso fosse possível, já teriam embargado a compra de soja americana de bate-pronto, sem titubear. E a Tânia Tosi também, ela alerta que existem muitos interesses envolvidos nesse embate, que extrapolam aí o âmbito comercial. Tem coisa grande por trás disso, viu? Coisas que nós aqui, meros mortais, sequer conseguimos imaginar. E ela vai além, falando o que ninguém tem coragem de dizer por aí. E esse é o grande diferencial da Rural Business. Fala o que as pessoas precisam ouvir, o que o mercado precisa ouvir e que ninguém tem coragem de dizer. Tânia Tosi deixa claro que, se tiver mais uma produção recorde de soja em 2026, o setor produtivo rural do Brasil pode se enterrar numa crise sem precedentes. Já existem levantamentos que apontam que a dívida já é hoje impagável quando se computa aí juros de correção monetária, porque extrapola a capacidade de faturamento do setor. Mas essa é uma pequena introdução à imensidão de detalhes que essa análise traz. Você tem acesso a um estudo que vai abrir os seus olhos para a real situação desse mercado da soja. Porque é o seguinte, meu amigo, é o alerta que Tânia Tosi faz. Se nada for feito para estancar o aumento da oferta, a coisa vai piorar, e muito. E mais uma vez eu chamo a sua atenção. Tudo isso você encontra nas plataformas RB Pro e RB Pro Mais da Rural Business. Você sabe, nós gravamos essas análises em vídeo, está disponível também nas plataformas, mas elas são disponibilizadas para você muito mais cedo, na forma escrita, aqui. E aí você tem condição de, no mesmo dia, assim que leu a análise, assim que comparou, viu os gráficos, avaliou os dados, já tem acompanhado os fundamentos precisos dados por Tânia Tosi na equipe de grãos e Júlio Brissac na equipe de pecuária, você consegue já elaborar a melhor estratégia naquele mesmo dia. Isso te coloca muito à frente do mercado. Então vamos lá para a RB Pro Mais. Outro alerta em sentido de urgência para você que opera com grãos, especificamente com milho, ou depende de milho de terceiros. Milho, cuidado, este barco pode virar. Está aqui a análise, foi divulgada na última sexta-feira, dia 2 de maio, às 4h30 da tarde. Pois bem, nessa análise, a Tânia Tosi alerta, lembra, que tem alertado com insistência a você, que é nosso assinante, que a tendência para os preços do milho era positiva, e está aí, tudo se confirmando como os nossos alertas. E em todo o estudo gráfico que vai ser mostrado nesta análise de milho, será possível você ver o forte aumento para as cotações tanto ao longo de 2025 como um comparativo com anos anteriores. Só que tem um porém. Como também tem sido alertado pela equipe de grãos da Rural Business há tempo, a safrinha fica cada dia mais próxima, E esse barco pode virar. Portanto, atenção ao que vai ser mostrado para você nesta análise exclusiva para o mercado do milho. Lembra também que existe a expectativa que a produção possa ultrapassar tudo que vem sendo previsto pela Conab, E, lógico, temos uma disputa geopolítica em curso que atinge as duas maiores potências mundiais, Estados Unidos e China. Mesmo que isso tenha consequências infinitamente menores para o milho do que para a soja, como eu acabei de mostrar aqui, a evolução nessa pendenga, de uma nova guerra comercial ou um possível acordo vai mexer forte com os preços internacionais de todas as commodities agrícolas, isso para cima ou para baixo, dependendo do que vai acontecer. E claro, isso vai justamente atingir o seu bolso. Para a equipe aqui da Rural Business, é muito clara a necessidade de você acompanhar de maneira profissional tudo que está acontecendo nesse mercado. Porque se você não... Deixa eu só fechar aqui a análise. Porque se você não fizer isso, meu amigo, você vai acabar perdendo terreno. Porque as coisas acontecem no dia a dia. Então, nós temos disponibilizadas aqui nas plataformas RB Pro e RB Pro Mais, centenas de posições de alertas de mercado ao longo do dia.
é para o mercado de grãos, para o mercado de proteína animal, e aí eu estou falando de gado, estou falando de suíno, de frango, o mercado de pecuária leiteira. Você encontra os gráficos, eu posso te mostrar aqui a nossa seção de gráficos. Você tem aqui a bolsa, né, futuro de boi gordo, você tem mercado futuro, você tem a central de gráficos aqui. E você, eu repito, você pode configurar do jeito que você quiser. Você pode, por exemplo, bezerro, 200 quilos, você abre aqui um gráfico. Eu tenho aqui, por exemplo, de maio de 2015 a maio de 2025. Eu tenho um bezerro, eu posso colocar aqui o que eu... Aqui você tem as cotações as empresas, né, listadas em bolsa, que são ligadas ao agronegócio, e você tem... É uma infinidade, é tanta coisa que o tempo é curto para eu te mostrar tudo que você pode disponibilizar nas plataformas RB Pro e RB Pro+. E eu fico muito animada porque é um produto realmente diferenciado. Então peça para a equipe de atendimento aqui da Rural Business para direcionar você para conhecer agora mesmo as recém-lançadas plataformas RB Pro e RB Pro+. Acesse lá ruralbusiness.com.br, porque além delas oferecerem aí um volume muito maior de informação diária, eu te dei apenas a pontinha do iceberg que eu te mostrei. Isso te garante acesso, como eu disse também, às análises de mercado de grãos e proteína animal na forma escrita muito mais cedo e com muito mais detalhes do que as análises em vídeo. Nelas, você vai encontrar o fechamento de todos os mercados internacionais referentes a cada commodity. Você vai encontrar também as previsões climáticas tão importantes para a sua atividade, tabelas históricas de exportação mês a mês, o quadro de oferta e demanda para o Brasil e para o mundo, e claro, câmbio, dólar, juros futuros e muito mais. Eu quero te convidar para você conhecer, quero convidá-lo a conhecer as plataformas RB Pro e RB Pro+, da Rural Business, porque eu tenho certeza que vai ser uma divisão de águas aí no seu negócio. Então não perca mais tempo, tenha o amanhã do agronegócio hoje, passe a operar com informação profissional de verdade, isenta, feita por quem há 35 anos investiga de lupa o mercado agro no Brasil e no mundo.